Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.6. Nós vamos continuar falando sobre o cálculo diferencial, o cálculo vetorial diferencial. Nessa aula eu vou falar sobre as regras de derivação e segundas derivadas. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre algumas regras de derivação. Você já deve conhecer, algumas regras básicas de derivação para derivadas ordinárias. Vamos só relembrar essas regras. Então a gente tem, por exemplo, a regra da soma, que diz basicamente o seguinte, que a derivada em função de x aqui, vamos supor que x é a nossa variável. Derivada de uma função f de x mais uma função g de x. Então aqui eu tenho uma soma de duas funções que dependem de x, A derivada disso nada mais é do que a derivada da primeira função somada à derivada da segunda função, Uma regrinha simples aqui de derivada. Temos também a regra da multiplicação por constante. Então, a multiplicação por constante por uma constante. E essa regra basicamente diz o seguinte: se a gente estiver derivando função de x aqui, um produto entre uma constante, eu vou chamar essa constante de k, e uma certa função f. Então, se eu derivar isso aqui, a derivada de k vezes f, basicamente é k, a constante k, multiplicada pela derivada de f em função de x. Temos a regra do produto também, Vamos lá, ela. Regra do produto. Regra do produto, se a gente tem agora um produto entre duas funções, então a derivada desse produto, duas funções f e g, produto entre elas, a derivada desse produto vai ser a função f multiplicada pela derivada da segunda, ou seja, da função g, somado a g vezes a derivada de f. Regra da soma, aliás, a regra do produto também já deve ser conhecida de vocês. Regra do quociente. Regra do quociente. Então, se a gente tiver uma divisão entre funções, e eu quero saber qual é a derivada, dessa divisão, então, derivada de um quociente aqui, f sobre g. A derivada desse quociente vai ser g, que multiplica a derivada de f, menos f, que multiplica a derivada de g. Isso aqui dividido pela função x elevada ao quadrado. Essa aqui é a regra do quociente. Assim como existem essas regras para as derivadas ordinárias, que a gente já está acostumado, também existem relações semelhantes para as derivadas vetoriais. Então, para o caso das derivadas vetoriais, nós vamos ter o seguinte. Então, a partir daqui, para as derivadas vetoriais, aí nós vamos ter o seguinte. Temos também uma regra da soma. Regra da soma. E essa regra da soma nos diz o seguinte. Então, supondo que a gente tem aqui o gradiente da soma f mais g.
nós temos, como a gente tem o gradiente, o divergente e o rotacional, nós temos também aqui três possibilidades também para a regra da soma, né? Então, o correto é botar regras da soma, tá? Porque a gente tem mais de uma regra aqui possível. Então, vamos lá. Então, a gente tem, para o gradiente de uma função que é a soma da função f com a função g, esse gradiente, ele nada mais é do que o gradiente de f somado ao gradiente de g. A regra da soma para o divergente vai ser a seguinte. Então, o divergente de uma soma vetorial, né, de A mais B, então tenho dois vetores aqui agora, o vetor A e o vetor B. Estou somando vetorialmente esses vetores. O divergente dessa soma vai ser igual a o divergente do vetor A somado ao divergente do vetor B. Agora, se for o rotacional, então o rotacional do vetor A mais B, rotacional aqui vai ser igual o rotacional do vetor A mais o rotacional do vetor B. Então essas aqui são as regras da soma, tá? Para as derivadas vetoriais. Agora vamos às regras do produto. Então aqui nós temos as regras de produtos. Então nós temos regras para o gradiente. Então primeiro aqui vou falar das regras para gradientes. Então para gradientes nós vamos ter o seguinte. Há duas formas da gente ter gradiente, né? Por exemplo, se eu tenho uma função f, uma função escalar f, e outra função escalar g, o produto entre elas será uma função escalar. Então, por exemplo, o operador nabla atuando nesse produto aqui, fg, isso aqui vai ser o gradiente, né? Isso vai ter como resultado um gradiente. Então, isso vai ser f gradiente de g mais g gradiente de f. Tá? Outra forma de você ter um gradiente também, lembre-se que o gradiente, você tem um gradiente toda vez que o operador nabla atua em uma função escalar. Outra forma de você ter um escalar aqui é se você tiver o produto. Então, o gradiente do produto do vetor A, produto escalar, do vetor A com o vetor B. O produto escalar de A e B resulta em um escalar, né? Portanto, como eu tenho o operador nabla atuando em um escalar, eu tenho o gradiente. Então, isso aqui vai ser igual a vetor A, produto vetorial do rotacional com rotacional de B, mais o produto vetorial do rotacional de B com rotacional de A, mais a escalar nabla, isso aqui atuando em B, mais, afastar um pouquinho para cá, B escalar nabla atuando em A.
Então, esse aqui é essas duas aqui são as regras de produtos para gradientes. Nós também temos regras para divergentes. Então, vamos lá ver quais são essas regras. Então, para divergentes, a gente vai ter o seguinte. Um divergente, por exemplo, é quando você tem o operador nabla atuando em um vetor. Um vetor pode ser uma função escalar multiplicada por um outro vetor. Então, isso aqui resulta em um divergente, né? E esse divergente aqui pode ser escrito assim: f vezes o divergente de A mais A produto escalar com o gradiente de f. Outro produto, né? Aqui, outro divergente possível é quando a gente tem o divergente de uma função que é um resultado de um produto vetorial. Então, aqui eu tenho um produto vetorial entre A e B, e o operador nabla atuando nesse produto vetorial. Lembre-se que o produto vetorial ele é um vetor, né? Então, aqui o resultado desse produto vetorial é um vetor, portanto, quando o operador nabla atua nesse vetor, a gente tem, ou a gente pode ter, né, um divergente ou um rotacional. No caso aqui, eu estou analisando, por enquanto, o divergente. Então, isso aqui vai ter como resultado o produto escalar de B com o rotacional de A menos o produto escalar de A com o rotacional de B. Tá? Então, essas aqui são as duas regras de produtos para divergentes. Vamos para o rotacional. Então, para rotacionais, nós vamos ter o rotacional. Lembre-se que o rotacional também você tem um rotacional quando você tem um produto vetorial, né, entre o operador nabla e um vetor. Então, um vetor aqui, por exemplo, ele surge quando uma função escalar multiplica um vetor. Então, o rotacional aqui dessa função vetorial, né, desse vetor FA, isso aqui pode ser escrito como sendo F multiplicado pelo rotacional de A menos o produto vetorial de A com gradiente de F. Isso é uma das regras para rotacionais, né? Temos outra regra também, que é a seguinte: o rotacional de um produto vetorial, isso aqui é igual a o produto entre produto escalar de B e operador nabla atuando no vetor A menos a produto escalar com o operador nabla atuando no vetor B mais o vetor A multiplicando aqui o produto escalar, aliás, o divergente de B menos B multiplicando o divergente de A. Então, essas aqui são as duas regras que a gente tem, regras de produtos para rotacionais.
Então, com isso, né, a gente tem duas regras para gradientes, temos duas regras para divergentes, duas regras para rotacionais. Vamos agora às regras para quocientes. Então, vamos lá. Agora, vamos analisar as regras para quocientes. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o gradiente de um quociente, né, de f e g são funções escalares. Então, f sobre g também é um escalar. O operador nabla atuando em um escalar dá o gradiente. O gradiente do quociente, portanto, é igual a g vezes o gradiente de f menos f vezes o gradiente de g. Isso aqui dividido por g ao quadrado. Agora, para o divergente de um quociente, caso um quociente pode ser algo assim, mais ou menos, né? A sobre g, onde g é uma função escalar e a é um vetor. Nesse caso aqui, o divergente desse quociente vai ser igual a g, que multiplica o divergente de a, menos a, o produto escalar entre a e o gradiente de g, dividido, novamente, por g ao quadrado. E o rotacional de um quociente, isso aqui é igual a g, que multiplica o rotacional de a, mais a, produto vetorial com o gradiente de g. Aqui dividido por g ao quadrado. Visto essas regras derivadas, nós temos também as segundas derivadas. Então vamos lá falar sobre segundas derivadas. Tá? Então a gente também tem aqui algumas possibilidades para segundas derivadas. Nós temos, por exemplo, o divergente do gradiente. Então eu tenho aqui, ó, o divergente do gradiente. Como é o divergente do gradiente? Então a gente tem divergente de um gradiente. Vamos dizer aqui um gradiente de uma função escalar t. Então nesse caso nós temos, lembre-se da definição do operador nabla, né? X, a direção x, vetor unitário x no caso, né? Derivada em x, mais vetor unitário y, derivada em y, mais vetor unitário z, derivada em z. Isso aqui é o produto escalar disso com o gradiente. O gradiente nós já vimos que é derivada de t em função de x, na direção x, derivada de t em função de y, na direção y, mais derivada de t em função de z, na direção z. Lembre-se aqui novamente que pela regra dos produtos escalares, né, entre vetores unitários, x, unitário x com unitário x dá 1, e unitário x com qualquer outro unitário vai dar 0. Portanto, só sobram aqui as derivadas que são feitas em função da mesma variável. Ou seja, só sobra esse termo com esse termo, que no caso vai ficar a segunda derivada de t em função de x, esse termo e esse termo,
e esse termo com esse termo. Todos os outros termos, eles vão acabar dando zero, né? Porque você vai ter o produto escalar aí entre dois vetores unitários que são perpendiculares. Bom, dessa forma, portanto, resta apenas que essa segunda derivada aqui, que a gente pode escrever assim, o divergente de um gradiente. Então, nós podemos escrever como sendo o operador nabla ao quadrado. Então, isso aqui atuando sobre a função t. Isso é derivada segunda de t em função de x, mais derivada segunda de t em função de y, mais derivada segunda de t em função de z. Isso aqui aparece bastante, vai aparecer bastante nos nossos estudos de eletromagnetismo. E esse operador, no caso o operador nabla, o operador, ou também chamado de operador del, né? Ele ao quadrado recebe o nome de Laplaciano. Então, isso aqui é o Laplaciano de t. Tá? Observe que esse Laplaciano aqui dessa função t, lembre-se que t nesse caso é um escalar. Laplaciano de t também é uma escalar, também é um valor escalar, uma vez que t seja uma função escalar, claro, né? Mas também existe o Laplaciano de um vetor, o vetor v. E aí, o Laplaciano de um vetor v, embora a gente não tenha muitas aplicações, tantas aplicações como a gente tem o Laplaciano de uma função escalar, a gente também pode escrever o Laplaciano de um vetor v. Esse Laplaciano ele é o seguinte, ele é o Laplaciano de Vx na direção x, mais o Laplaciano de Vy na direção y, mais o Laplaciano de Vz na direção z. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de operador Laplaciano. Tá? Isso aqui é o operador Laplaciano. Bom, então temos o divergente de um gradiente, que é o operador Laplaciano, resulta no operador Laplaciano. Temos também o rotacional de um gradiente. Rotacional de um gradiente. Que, na verdade, o rotacional de um gradiente, isso aqui é sempre igual a zero. Tá? Isso aqui também é um resultado importante, vou destacar ele, a gente vai usar isso aqui. Então, sempre que você tiver o rotacional de um gradiente, ele vai ser sempre igual a zero. Ok? Temos também o gradiente do divergente. Então, gradiente do divergente. Veja que o gradiente de um divergente é algo mais ou menos assim, né? Você tem o divergente, então tem um divergente aqui de uma função v, e aí, uma vez que eu tenho esse divergente, eu tiro o gradiente dele. Esse gradiente do divergente raramente ocorre em aplicações físicas, mas é importante a gente destacar que isso aqui não é a mesma coisa que o Laplaciano de v, tá? Então isso aqui é diferente do que se eu tivesse, ó, o divergente do gradiente. O divergente do gradiente, que é o Laplaciano de v. Tá? Então, o gradiente do divergente é diferente do divergente do gradiente. E a gente ainda pode falar, ainda tem aqui, né? O divergente de um rotacional. Então, divergente de um rotacional. E também sempre é igual a zero.
Então, divergente de um rotacional sempre é igual a zero, tá? Outro resultado aqui importante que eu quero destacar. Então, lembre-se sempre disso aqui. O que a gente tem? Nós temos que o rotacional de um gradiente é sempre zero e o divergente de um rotacional também é sempre zero. E por fim ainda tem o rotacional de um rotacional. Então, rotacional do rotacional é o seguinte: o rotacional de um rotacional, isso é igual ao gradiente do divergente, né? Gradiente do divergente menos o laplaciano de V. Então, essas aqui são algumas regras de derivadas e algumas regras de segundas derivadas para funções vetoriais. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.